como direitinho, pesquisador, eu como bastante carne, como muito fígado, o que está acontecendo? Eu digo que aí é que está a pegadinha. Sim, porque a maioria das pessoas acredita que comendo carne é que elas vão ter a quantidade de ferro que precisam, e isso é um grande mito. Por isso eu fiz esse vídeo para explicar tintim por tintim do que você precisa comer para se livrar da anemia ferropriva. Para te fazer entender quais são os melhores alimentos, os mais ricos em ferro, eu preciso te explicar uma coisinha. Existem dois tipos de ferro, o ferro M e o ferro não M. A diferença entre os dois é que o ferro M vem com uma capinha de proteção que impede que ele sofra com substâncias no nosso corpo que impedem a absorção do ferro. Eu já vou te explicar melhor sobre isso, mas resumidamente ele impede que o ferro não seja absorvido por alguma razão. Já o ferro não M vem sem essa capinha de proteção. As carnes são muito exaltadas aí na hora do ferro, porque as carnes geralmente, quando elas estão frescas lá no animal, elas têm esse ferro M, esse ferro que tem essa capinha de proteção, o que faz o nosso corpo absorver esse ferro melhor. Só que aí tem uma pegadinha, porque o processo de congelamento e cozimento das carnes faz com que a maioria desse ferro perca essa capinha de proteção. E no final das contas, as carnes e os vegetais acabam tendo a mesma quantidade de ferro, se não até menos para o lado da carne. Além dessa, tem outra pegadinha. Presta atenção. O nosso corpo precisa absorver entre 1 e 2 miligramas de ferro por dia. Guarda esse número. O que acontece é que o Ministério da Saúde diz que a gente só pode comer 190 calorias de carne por dia. Isso dá mais ou menos 100 gramas de carne vermelha, que é aquele bifinho do tamanho da mão e fininho. Nesses 100 gramas de carne, tem bastante ferro, quase o que a gente precisa para o dia. Só que o que acontece é que desse ferro todo a gente só consegue absorver 0,34 miligramas por dia. Agora vamos comparar com o vegetal? Tá. Numa concha de feijão, a gente tem até mais do que a porção diária que a gente precisa de ferro. Só que por causa dessa situação aí do ferro M, do ferro não M, a gente só consegue absorver 0,40 miligramas de ferro. Isso significa que por mais que o ferro da carne seja mais fácil de absorver, no final das contas a gente sempre precisa de alimentos vegetais para completar a quantidade de ferro que a gente precisa diariamente. E aí é que as pessoas ficam anêmicas, porque elas acham que tem que se entupir de carne, de fígado e não estão completando a alimentação com a fonte vegetal de ferro que todo mundo precisa. Por mais que você coma mais de um, você geralmente precisa do outro também. Falando em vegetais, eu fiz um vídeo sobre a dieta dos gladiadores, os maiores lutadores da história que se alimentavam só de vegetais. Dá uma olhadinha no que eu descobri. Mas pesquisadora, que outros alimentos além da carne têm o ferro que eu preciso? Anota aí que eu vou te falar. Pão integral, pão de cevada, vegetais escuros como espinafre, brócolis, como couve e por aí vai. A beterraba, inclusive eu pessoalmente adoro tomar um suquinho de beterraba com limão e vocês vão ver daqui a pouco por que o limão é tão legal para o suco de beterraba. Feijão preto, gema de ovo, cereais como aveia, quinoa, como cevada e nas oleaginosas como avelã, castanha do Pará, pistache, amêndoas. Agora lembra que eu falei lá no início que tem algumas substâncias que impedem que o ferro seja absorvido? Pois bem, eu vou falar delas agora. Cálcio, que está presente no leite e nos derivados de leite como queijo, requeijão. Então essa galera que come carne com queijo, carne com molho branco, com creme de leite, por exemplo, está diminuindo ainda mais a absorção do ferro dessa carne. 2. Ácido fítico, que é uma substância presente nos grãos, como feijão, como lentilha, como arroz. Essa substância você elimina quando você deixa de molho os grãos, geralmente de um dia para outro, ou 12 horas, algumas horas já são suficientes para que ele saia, né, dos grãos, e você despreza essa água antes de cozinhar. Isso melhora a absorção do ferro desses alimentos. E 3, os polifenóis que estão presentes em chazinhos, em cafés. Então, se você gosta de tomar um chazinho, tomar um café depois da refeição, o ideal é que você espere 1 ou 2 horas depois de comer para você tomar esse chazinho. Assim, o seu corpo consegue absorver melhor o ferro também.
E assim como tem as coisas que dificultam a absorção do ferro, tem as coisas que melhoram a absorção do ferro. A gente vai falar da beterraba e do limão que eu te falei aqui. Então são elas. 1. Ter um estômago mais ácido. Para isso você precisa tomar cuidado com as medicações que reduzem a acidez do estômago. Geralmente os medicamentos com finalprazol aí. Então você não abuse desses medicamentos e use eles só quando realmente precisa. 2. Vitamina C. Aqui é que entra a beterraba. Por quê? A beterraba é rica em ferro e o limãozinho é rico em vitamina C. Se eles entram juntos no seu organismo, eles melhoram a absorção do ferro. Sabe aquele costume de chupar uma laranjinha depois do almoço? Pois é, isso ajuda muito na absorção de vitamina C. Só que o detalhe é que tem que ser junto, né? O ferro e a vitamina C precisam se encontrar juntos no seu estômago. Então não adianta, né, comer uma refeição com ferro no almoço e tomar alguma coisa com vitamina C só no jantar. Você precisa fazer na mesma refeição, para que eles se encontrem juntos aí e você consiga melhorar a absorção do ferro com a vitamina C. E 3, ter uma boa flora intestinal. Flora intestinal são o conjunto de bactérias que a gente tem no organismo e que regulam o corpo como um todo, mas que ficam no intestino. Uma boa maneira de você melhorar a sua flora intestinal é usar alimentos como kefir, que são probióticos, né? Eles vão melhorar a saúde das bactérias boas que ficam no nosso intestino. Agora que você já conhece todas as pegadinhas do ferro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e aperte o sininho, porque assim toda vez que a gente lançar vídeos novos, você vai ficar sabendo. Be Your Future, seu futuro todo bem.